A jornada de Paulo em Roma ganha vida pelos caminhos que ele realmente percorreu. E o ministro Davi Soares nos conduz por cada cenário desta viagem histórica. Da chegada como prisioneiro à Roma sangrenta de Nero, onde corridas, gladiadores e perseguições moldaram uma era. Entre ruínas que viram a morte de Júlio César, Paulo também foi julgado diante das maiores autoridades do Império. No cárcere subterrâneo, enfrentou a escuridão, mas não perdeu a fé. Na Abadia das Três Fontes, selou seu martírio, e seu legado permanece vivo na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Paulo em Roma, a história viva, revelada onde tudo aconteceu. Isso e muito mais é o que você confere a partir de agora no documentário Paulo em Roma. Apresentação: Ministro Davi Soares. E aí, pessoal, hoje vamos começar a conhecer o trajeto de Paulo quando ele chega em Roma. Quais os locais provavelmente que ele percorreu antes de ir para a sua casa, prisão, digamos assim. Como é que era um pouco da sociedade. Me acompanhe um pouco, a gente vai parando, vai mostrando, vocês vão conhecer um pouco mais da realidade que a Bíblia nos fala. Nossa viagem começa na Porta Capena, uma entrada da antiga fortificação de Roma. A porta por onde Paulo teria entrado ao chegar na cidade como prisioneiro vindo do sul pela Via Ápia, após desembarcar de um navio no porto de Puteoli em março de 62. Antes de chegar até aqui, Paulo sofreu um naufrágio já como prisioneiro e passou 3 meses na ilha de Malta, onde foi acolhido pelos nativos e pregou o evangelho. O apóstolo Paulo é uma das figuras mais influentes do cristianismo, autor de quase metade do Novo Testamento, esse grande instrumento de Deus, forjado pelo Pai para levar a mensagem de Cristo, ainda hoje impacta vidas e inspira o turismo religioso em Roma, local onde escreveu importantes epístolas e encerrou seu serviço a Deus, declarando: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A declaração de Paulo em 2 Timóteo é impactante. É a certeza da justiça de Deus proveniente da sensação de missão cumprida. A missão de levar a palavra à maior autoridade de Roma à época, Nero, o imperador. Nero foi imperador de Roma entre os anos 54 e 68 da era cristã. Seu governo foi marcado por decisões impulsivas, conflitos com o Senado, perseguição aos cristãos e violência extrema. A autoridade romana parecia ter prazer no sofrimento alheio, como que assistia em combates de gladiadores, na época realizados no Circo Máximo. Ao ser encaminhado para sua primeira prisão, levado pela guarda pretoriana, Paulo certamente passou por este local, um dos mais icônicos da Roma antiga. Pelas escadas ainda preservadas nos dias de hoje, o ministro Davi Soares nos mostra a grandeza desse auditório, o maior daquela época, com 600 metros de comprimento por 140 de largura e capacidade para 150 mil espectadores. Toda a sociedade romana se encontrava nesse lugar. Nobres, plebeus e escravos vinham até aqui para, além das batalhas, assistirem às mais diversas atividades culturais e às corridas de bigas e quadrigas. Estes carros puxados por cavalos em altíssima velocidade.
A multidão vibrava, apostava e até se envolvia em brigas pela grande rivalidade entre torcidas, compostas inclusive por imperadores e senadores. Nero chegou a competir pessoalmente em uma das equipes. Participou das Olimpíadas de 67 com uma carruagem de 10 cavalos. Apesar de ter caído e não ter terminado a corrida, segundo historiadores, o imperador se declarou vencedor numa demonstração de vaidade e poder. E ai de quem o contrariasse. Relatos históricos indicam que Nero foi responsável pelas mortes de sua mãe, Agripina, de seu meio-irmão britânico e de suas duas primeiras esposas, Cláudia Otávia e Popeia Sabina. E se o homem não poupou nem mesmo a própria família, imagine então os cristãos, a quem passou a perseguir mais tarde. Muitos, inclusive, chegaram a ser queimados vivos, pendurados em postes. A Roma Antiga era amplamente conhecida por seu politeísmo, praticado dentro e fora de seus vários templos. Os rituais faziam parte do funcionamento religioso, político e social da cidade. Há altares aqui onde eram feitos sacrifícios. Os sacrifícios eram públicos, eram abertos. Todos viam os sacrifícios que eram feitos para as entidades cultuadas pelos romanos. E aqui existem entidades que ganharam nomes romanos em todos da mitologia grega. Então a cultura romana é uma cultura, vamos dizer, inclusiva, muito próximo da hinduísta, vamos dizer assim. Com um detalhe, geralmente existia-se o culto aos imperadores. Os imperadores eram deidificados, eram elevados a um deus. E isso foi uma das questões que também afetaram os cristãos dos primeiros séculos, que era, obviamente, eles não se dobravam diante de nenhuma entidade, e isso aí era uma verdadeira afronta para o romano comum. Assim como foi uma grande afronta aos judeus, o saqueamento e destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelas mãos dos romanos, ato que ficou eternizado nesta obra preservada em Roma. O arco lá na frente que você está vendo agora foi construído para representar a vitória dos romanos sobre diversos inimigos. E nesse arco especificamente há uma diagramação sobre a menorá, soldados levando a menorá de Roma, quando exatamente Tito destrói o Templo de Jerusalém e traz para Roma a menorá e os objetos mais sagrados do Templo em Jerusalém. De volta às batalhas de gladiadores, vamos agora a outro cenário romano, famoso por sediar os espetáculos sangrentos anos depois. Estamos nessa avenida principal, que ela conduz ao Coliseu. Lembre-se, o Coliseu não existia à época que Paulo estava vivo. Ele foi construído na década de 70 do primeiro século da era cristã. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, o Coliseu podia abrigar entre 50 mil e 80 mil espectadores. Hoje conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, o local foi construído para sediar, além das batalhas, as execuções públicas e as caçadas com animais selvagens. Outro local de destaque no turismo de Roma é este aqui. Chamado Boca della Verità. Boca da Verdade, em tradução livre. Uma peça do século I da era cristã, que só ganhou destaque na Idade Média. Segundo a tradição romana, a Boca della Verità morde a mão de quem mente quando colocada dentro dela. Por isso, até hoje, numa brincadeira simbólica, muitos visitantes testam sua honestidade fazendo declarações com a mão na abertura, onde fazem vídeos e fotos de registro. O monumento fica na igreja de Santa Maria, em Cosmedin, ao lado do Templo de Hércules Vencedor, uma edificação circular de mármore com 20 colunas coríntias. É o templo mais antigo preservado de Roma,
datado do século II a.C. Atrás de mim aqui está o templo de Hércules, né? O Hércules o vencedor. Sabe que a religião romana era politeísta, ela trouxe os deuses gregos, as entidades gregas, e ela fazia templos para eles. E aqui está intacto o templo de Hércules, naquela época que você está conhecendo comigo aqui. Outro remanescente histórico chama a atenção, a Praça Argentina. E é para lá que nós vamos agora. A Argentina não é em homenagem ao nosso país vizinho. A Argentina vem da palavra argento, que é significado para prata. Quando eles tomam a região chamada de Estrasburgo, que era a região de produção de muita prata, eles nomeiam ela, aquela região, como Argento. E aqui, em homenagem à conquista, ficou Torre Argentina. Esse é o local, naquele círculo ali, onde seria a Cúria de Pompeu, que é o local onde César foi defender no Senado os seus planos. Quais eram os planos de César? Um deles era a invasão da Dácia, atual Romênia e Bulgária, o que aconteceu na época após César, em que Trajano toma a Dácia, mas isso aí já era plano de César naquela época. Outro local famoso por reunir sessões do Senado por um período é este aqui. Nós estamos vendo as ruínas, né? Ou os remanescentes do Teatro Marcelo. O Teatro Marcelo é um dos locais mais importantes que já existia à época de Paulo. E era um local onde o Senado estava se reunindo temporariamente, à época que o imperador Júlio César foi esfaqueado covardemente dentro do Senado e faleceu. De onde vem o título de rei para o imperador César. Júlio César foi uma das figuras políticas de maior destaque da história romana. Conquistou territórios, tornou-se ditador, iniciou reformas sociais e administrativas que prepararam o caminho para o império e acumulou um poder político e militar tão expressivo que desafiou o Senado, gerou revolta e terminou em tragédia. Enquanto César apresenta os seus planos, ele é cercado pelos senadores e ele é brutalmente assassinado nesse local. A morte ocorreu após a conspiração de um grupo de cerca de 60 senadores, homens que César considerava ser seus aliados e amigos. Na manhã do dia 15 de março do ano de 44 a.C., Júlio César recebeu 23 golpes de punhal. Mas a descendência dele seguiu no poder por algumas gerações. Júlio César foi o fundador da dinastia Júlio-Claudiana, seguido por seu sobrinho neto e filho adotivo Augusto, que tornou-se bisavô do imperador Cláudio, pai adotivo de Nero, o último imperador dessa linhagem, tão atuante no mesmo fórum. Estou entrando aqui agora no Fórum Romano. Vocês deram uma visão bem rápida aqui agora, vão conhecer alguns locais. A importância do porquê disso e aonde a Bíblia fala sobre Roma especificamente. Caminhar no Fórum Romano é igual pisar na história de 2000 anos atrás. Imagina isso aqui, tocado por charretes, pessoas caminhando, escravos. N assuntos tratados na maior metrópole do mundo antigo, é onde hoje você está caminhando comigo. Entrando nas ruínas do Fórum Romano, nós vemos à nossa frente o antigo Senado Romano. Eram aqui que eram tomadas as decisões mais importantes políticas por Roma, bem como as suas posições econômicas, militares e assuntos também da vida civil. E finalmente as entradas do antigo Senado Romano até hoje preservadas. Não tivemos acesso, está vedado o acesso a mesmo, mas é um prédio com estrutura impressionante. E já existia antes da vinda de Paulo para cá e até hoje um dos poucos prédios da Roma antiga clássica que se encontram totalmente de pés.
Outra edificação preservada daquela época é a atual igreja, que na era cristã serviu como carceragem para o apóstolo Paulo em sua primeira prisão em Roma. Era um bairro, um gueto judeu nos anos 60 da era cristã, e aqui advoga sendo o local que funcionaria, vamos dizer, era uma antiga insula, que era uma habitação que se alugava hotéis, uma residência, como se fosse uma coab, e é onde o apóstolo Paulo permaneceu durante seus 2 anos. Paulo foi preso ainda em Jerusalém por volta dos anos 60 e 61 depois de Cristo e enviado a Roma para ser julgado. Ao chegar na cidade, o apóstolo ficou em prisão domiciliar, podendo receber visitas e pregar o evangelho. Além dessa, outra igreja chamada Santa Maria La Lata, que é na Via do Corso, também advoga. Ambas têm motivações, assim, com muitos fundamentos de porque poderia ter até ficado em uma das duas durante o período. Ficou um tempo, depois alugou a outra e ficou na outra. Nada impede isso. Essa é a primeira. Aqui não tem nenhum assim, local físico que demonstre que ali é o local onde Paulo ficava sentado, habitava. Geralmente essas construções aqui, elas tinham de 3 a 4 andares. Era o máximo que tinha arquitetura romana na época para habitações, chamada insula. Aí o que acontece? Paulo é levado a julgamento no Fórum Romano. Tem a Basílica Iulia, que muito provavelmente foi o local onde Paulo foi julgado. A Cúria Iulia era uma das tantos prédios administrativos que eram tomadas decisões. Os remanescentes delas, durante os séculos, nós estamos falando de Roma sendo fundada no século 7 a.C., aqui permanecem somente os pilares. Mas de volta ao julgamento de Paulo. Lembre-se que ele foi preso, esteve diante de Nero e ele fala que calou a boca do leão. Paulo enfrentou o poder mortal do Império Romano e pessoalmente argumentou contra qualquer condenação sobre ele. O apóstolo não feriu as leis de Roma, apenas cumpriu o ide do Senhor, pregando o evangelho a toda criatura. Assim, venceu os argumentos contra que eles acusavam. Ninguém do Sinédrio foi ali trabalhar contra Paulo. Paulo teve completa liberdade para se defender em juízo e ficou livre. Em outras palavras, conseguiu a absolvição. E ele continua a sua obra missionária. Isso são palavras de Clemente, que era discípulo de Paulo, e de escritores cristãos do 2º e 3º século, que informaram isso. Segundo Clemente, depois de ser absolvido e liberado de sua primeira prisão em Roma, Paulo foi ao extremo do Ocidente, local hoje identificado como Espanha. Clemente viveu na mesma época de Paulo e do apóstolo Pedro, também perseguido por Roma e preso no cárcere Mamertino, que é para onde nós vamos agora. Estou aqui em frente à prisão Mamertina, que era uma prisão construída em Roma muitos séculos antes do nascimento de Cristo, e onde eram destinados os prisioneiros políticos, os inimigos do Estado. Por exemplo, Júlio César, quando conquista a Gália, a atual França, ele traz o líder das tribos gaulesas, Vercingetorix, e ele fica aqui. E ele morre, obviamente, foi assassinado. Muitos morriam por inanição, simplesmente jogavam e esqueciam, não davam comida, não dava nada. Morriam por fome mesmo. Outros decapitados, outros de diversas naturezas. E aqui nós vamos conhecer como eram as condições pela qual o apóstolo Paulo passou sua segunda prisão em Roma. O novo cárcere acontece depois do incêndio de Roma, em julho do ano de 64. A tragédia foi atribuída por historiadores ao próprio imperador, que fez de Paulo seu bode expiatório. Grande parte de Roma, que era composta por vias muito apertadas, cortiços, pega fogo e Nero, cobrado para tomar posição, ele resolve colocar a culpa sobre quem? Os cristãos. E inicia-se uma dura perseguição contra os cristãos e Paulo é caçado, preso
Afirma-se que ele foi preso na região ali entre o sul da Grécia e a atual Albânia. É trazido de volta para Roma, agora como inimigo do Estado. Já em Roma, Paulo caminha em direção à sua última morada antes da morte. Esse é um dos locais mais tristes, onde Paulo caminhou, sendo levado para esse calabouço chamado Cárcere Mamertino, onde prisioneiros políticos eram levados, presos e condenados à morte. Aqui não havia apelação, aqui era esperar sua sentença, que geralmente ocorria por crucificação ou por decapitação. Me acompanha aqui agora, nós vamos descer por uma escada bem estreita. Analise as condições do que é. Você vê que não tinha nada romântico aqui. É uma prisão bruta para prisioneiros políticos. E Paulo, obviamente, não cruzou essas escadas. Foi descida por como um alçapão, pela qual ele descia e era levado até o calabouço. Isso, na verdade, é um calabouço. É a palavra mais correta para isso. As celas subterrâneas eram escuras, frias, úmidas e fétidas. No mesmo espaço, os prisioneiros dormiam e faziam suas necessidades. Sob condições subhumanas, ali os condenados começavam a morrer, antes mesmo da execução. A prisão durou até a data da morte do apóstolo Paulo, que, por ser cidadão romano, não podia ser executado dentro dos muros da cidade, segundo as leis da época. Assim, seu martírio ocorreu no local, hoje conhecido como Abadia das Três Fontes, que é para onde nós vamos agora. Na saída da estação final Laurentina, começa o caminho para irmos ver o local onde o apóstolo Paulo deu seu último suspiro de vida. Cada passo dado para Paulo era um passo que ele não voltaria a fazer esse caminho mais aqui na terra. Quantos pensamentos vieram na sua mente vindo ao local do seu martírio? Quantas lembranças ele deve ter tido de milhares de pessoas que ele conduziu para Cristo. Um misto de tristeza e alegria certamente estavam na mente do nosso amado Paulo. Um calor intenso de junho e julho europeu certamente foi agoniante para Paulo suportar. Mas lembre-se que, como cidadão romano, a sua morte seria por decapitação e não por crucificação. É muito mais aí desumano, digamos assim. E Paulo foi conduzido ao seu local. Obviamente, na época não tinha igreja, era um local ermo, fora dos limites da cidade, exatamente por execuções públicas. E diz que quando a sua cabeça cortada do seu corpo bateu no chão, surgiram três fontes. Eu não estou aqui para discutir essas crendices, essas crenças, mas é tido reconhecidamente como um local do martírio de Paulo. E depois vamos no local onde ele foi estar sepultado. O complexo da Abadia das Três Fontes é composto por 3 igrejas, entre elas a Igreja de São Paulo no Martírio, a mais antiga das edificações. Como aqui nós estamos dentro já do monastério, eu vou falar um pouco mais baixo, obviamente, até porque me tenta mostrar o local e logo depois eu falo um pouco mais das circunstâncias do momento. Esta coluna no interior da Igreja de São Paulo no Martírio marca o local exato onde acredita-se que o apóstolo Paulo tenha sido decapitado por sua fé em Jesus como Senhor Salvador e Filho de Deus, como revela a inscrição presa nas grades.
E a escultura, também encontrada no local, traz a cena do momento em que o apóstolo finalmente encerra sua jornada em nome de Cristo. Do cenário do martírio de Paulo, seguimos agora a sua cripta, no local hoje conhecido como Basílica de São Paulo, fora dos muros. Aqui na estação Basílica de São Paulo, você já tem uma saída direta aí que você dá acesso à catedral. Então nós vamos agora conhecer esse importante local. A gente anda um pouquinho aqui, né? Atravessa essa avenida, já estamos lá. Vamos para a igreja, que é logo ali. Estamos chegando aqui agora, na lateral, para fazer a entrada. Vocês vão ver o tamanho dessa igreja aqui católica. Finalmente estamos entrando aqui agora. Você vê o tamanho. Olha, eu não vi uma igreja tão grande quanto essa. Estou entrando aqui agora. Essa é a igreja São Paulo, fora dos muros. Vamos conhecer aqui mais. Uma das curiosidades dessa igreja está no nome: São Paulo, fora dos muros. Isso aqui diz que não era fora dos muros porque as muralhas de Roma estavam para lá. Então, um local ermo, fora da cidade, em que o Império Romano decidiu sepultá-lo ali, até para não virar ponto de atração. Porém, parece-me que uma pessoa próxima a Paulo permitiu usar uma terra dela. Isso aqui era uma propriedade, segundo dizem, de uma discípula de Paulo, e aqui ficou até na época de Constantino, onde permitiu-se construir uma pequena cripta aqui, uma pequena igrejinha. Teve incêndios, reconstruiu, e depois, no século XVIII e XIX, tornou-se a estrutura do que é hoje. Então, você conheceu comigo aqui a igreja São Paulo fora dos muros, local de sepultamento do apóstolo Paulo. O túmulo do fiel seguidor de Cristo está preservado sob o altar principal da Basílica. Cheguei na hora final da fechando a igreja, mas consegui filmar as correntes que eles dizem que Paulo estava, quando estava preso, né? Aqui nesse local ali na frente, ó, está a cripta do apóstolo Paulo. Está aqui, um zoom maior. Enfim, você conhecendo um pouco da história viva da Bíblia de Atos 28. Paulo morreu como mártir e com o propósito de Deus concluído em sua vida. Nas Escrituras, deixou seu legado e as lições que, até a volta de Jesus, seguem guiando mais e mais almas ao reino de Deus. Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.